Você sabe que eu gosto de uma polêmicazinha, né, gente? Então, na Bíblia, lá, quando tem alguma contenda, rapaz, eu gosto demais da conta, né? Porque tá lá aquele incircunciso lá desafiando o exército do Deus vivo. Aí vai lá um moleque, né, de não sei quantos anos, acho que 16 anos, será que a turma fala aí, né? E tentam colocar uma armadura de um homem muito maior do que ele, né, que era Saul, no caso lá, para ele poder enfrentar. E ele na paz. Por quê? Ele cria. Não na habilidade dele com a funda, não naquela situação lá. Mas ele foi tocado pelo Espírito. Claramente ele viu que aquele momento era o momento, né, dele chegar lá diante do povo e dar um testemunho do Deus vivo que ele cria. Né? Afinal de contas, todo mundo tinha que reconhecê-lo como o próximo rei. Então ele tinha que fazer uma atitude de rei, né, naquele momento ali, mesmo tendo tenra idade. Né? E, cara, vou te falar também, Paulo, por isso que eu falei que não ia falar nada hoje, que eu queria escutar um pouco mais aí daquilo que você colocou. Vou confessar também aqui publicamente, né? A gente lê, não cansa de ler, quando vê alguém toca lá e vem uma nova nuance, uma nova performance, né, daquela palavra que a gente não tinha percebido, né? E realmente traz paz no coração, né? Quando você percebe que não é por obras, né? Mas também não é sem obra, né? É engraçado isso. Não é por obras, mas também não é sem obras, né? Mas agora aquilo que você faz, né, com, não vou dizer nem o indulto, não, mas com a presença do Espírito Santo em você, você se torna imbatível. Então não tem nada que te impeça de fazer aquilo, né? Aí aquela contenda também de Gideão, né? Por que será que ele foi escolhido, né? Alguém saberia me dizer, não? Davi já tinha sido ungido rei, né? Então por isso que ele foi escolhido para aquele momento lá, para enfrentar como é que fala? O gigante lá, entendeu? E Gideão, alguém saberia me dizer alguma coisa aí? Então, sabe qual que é o outro nome de Gideão? Alguém sabe não, o nome, não? Não G, lembro. é mole um negócio desse? Baal, olha bem. O Deus que mais, como é que fala? Que mais se manifestava contra os israelitas, né? Através dos seus seguidores, né? Todo aquele que não confessava Iave como seu Deus, tinha Baal como seu Deus. Aí Gideão, né, um servo do Deus Altíssimo também aí, foi escolhido e recebeu do seu próprio pai, né, o pai humano, o pai carnal, esse nome, Jerubaal. Né? O que estava acontecendo aí? É exatamente por aquilo que vocês acabaram de falar. O medo, tá? O pai dele ficou temeroso porque o seu filho, Gideão, derrubou os altares consagrados a Baal. E eles temiam tanto Baal que o próprio pai, entre aspas, condenou o seu filho porque tinha medo de Baal, tinha medo dos seus seguidores, né, aqueles que confessavam fé em Baal, né? E o que significa Jerubbaal? Baal contenda com esse cara, entendeu? Ou seja, o próprio pai entregou o filho para que Baal contendesse com ele, uma vez que ele, o pai, não tinha posto a mão no altar. Como ele tinha um certo medo, né? Eu ia falar outra palavra, mas um certo medo. Aí, o que acontece? O problema não é meu, não. O problema é do meu filho ali.
Já não chama nem Gideão mais, é Jerubaal agora, que eu quero que o senhor resolva com ele lá, né? Foi exatamente por essa proposta que Gideão teve de derrubar os altares consagrados a Baal, que ele foi escolhido para aquele momento. Percebe? Então, olha bem, olha o que é uma situação do crer, né? Gideão cria que ele não ia ter problema algum em derrubar aqueles altares. E ele fez. Né? E o anjo apareceu para ele justamente, né, achando-o trabalhando na questão do trigo lá do pai dele, né? Deixa eu ver se eu acho uma passagem aqui para poder mostrar para vocês aqui. Bom, eu não achei que não, mas acreditem em mim. Eu creio. O cara estava lá, né, debulhando o trigo, né, do pai dele. Olha bem, Gideão, né, estava lá debulhando o trigo. Aí apareceu o anjo para Gideão, né, falando para ele, para que ele fosse lá e tem que ser feito, né? Aquela proposta lá, que é uma coisa maravilhosa. Como eu gosto de contenda, estou estudando fortemente essa situação lá, né? Por que 32 mil? Por que 10 mil? Por que 300? Né? Olha bem, não interessa 32, que é menos de 60 e tantos, né? Que é metade do que tinha lá os outros reis. Não interessa 10 mil, que era um sexto daquilo que tinha lá. Não interessa nem os 300, percebe? Agora, por que aqueles 300 participaram? Porque eles criam que não importava o que é que ia acontecer ali naquele momento. Então, já que vocês creem, então vão vocês, entendeu? E faça assim, 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 assim. Ou seja, a ordenança foi porque eles creram. E eles estavam preparados. Mas eles creram. Então, eu não vou falar para vocês se o estar preparado é mais importante do que crer, tá? Eu creio que crer é mais importante do que estar preparado. Mas se você crer, né, e Deus não te usar, talvez porque você não esteja preparado. Então eu quero crer junto com vocês e ao mesmo tempo estar preparado para qualquer evento, né? A irmã Nundinha já me intimou aí agora, né? Se o Espírito falar com você, Ronaldo, não interessa se você vai falar ou não vai falar. Ele vai te ordenar, pronto, acabou, e obedeça, entendeu? É exatamente isso. Né? E eu estou aqui realmente porque fui tocado também pela palavra que você colocou, Paulo. Realmente é um desvendamento que está acontecendo. Cada dia que a gente passa, cada dia que a gente escuta alguém falar, a gente vê claramente que os nossos olhos veem o que nós tanto buscamos, que é a expressão de Cristo Jesus. Agora, além disso aí, além de nós vermos, nós estamos percebendo Cristo em nós, esperança de glorificação. Além de percebermos, nós estamos vendo que a plenitude de Cristo, né, ousadamente, nós estamos falando que está em nós. Percebe? Olha bem o tamanho da contenda que nós estamos fazendo aqui contra nós mesmos. Nós estamos contendendo contra a nossa natureza. Se vocês olharem bem, como Gideão, nós também estamos derrubando os altares consagrados à perversidade, à idolatria e outras coisas mais. Nós estamos derrubando esses altares. Se nós não derrubamos todo, falta muito pouco. Percebe? Então, cada um perceba claramente dentro. Pode falar, irmão. Não, é só para, se você quiser dar a palavra que você queria, eu achei aqui em Juízes, capítulo 6, versículo 11, que fala exatamente sobre ele. Juízes 6, 11. Juízes 6:11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, e que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo do medianita. Né? Lagar é onde se pisa as uvas, né?
Não tem nada a ver com debulhar o trigo. Ele estava botando trigo lá, né? É? Estava escondendo. Ele estava Por quê? escondendo o trigo. De quem? Dos midianitas, que eram quem? Adoradores de Baal. Percebe o negócio aqui? Mas ele estava debulhando, e não interessava lá, mas ele estava ali sozinho, né? Então, claramente, né, ele tinha que falar lá que o povo está passando fome. Né? Onde tinha alguma colheita, né, os midianitas iam lá e arrebentavam com tudo. Se vocês olharem bem, é exatamente o que eu estou passando hoje, entendeu? Tem vários adoradores de Baal que estão nos cercando, né? E olha bem, está escrito lá que a Babilônia se alimenta do sangue dos justos, percebe? Então, tem altares de sacrifício, né, a Baal, que pegam, ou pegavam, ou ainda pegam, não sei, ou pegam um pouco ainda da gente, para nos levar a esses altares e consagrarem, como consagrados a Baal, para poder retirar o nosso sangue em sacrifício a Baal. Porque hoje, né, com essa sistemática que nós temos aí, com essa coisa perniciosa que existe sobre nós, né, e isso tem irmãos nossos que ainda não perceberam, né, e outros irmãos que perceberam estão debaixo claramente desse jugo, e pela autoridade de Cristo que habita em nós, nós já declaramos libertação dos cativos, né, que estão sobre ou sob esse jugo babilônico, né, a libertação plena. Né, eu falei aqui também alguma vez, né, que nós não podemos declarar a queda da Babilônia, ou do sistema babilônico, ou do sistema religioso babilônico, ou do sistema financeiro babilônico, porque tem vários irmãos nossos ainda debaixo desse jugo, né? Mas amei, porque o Paulo destravou a língua dele, né? Ele colocou, né, além dessa passagem abençoadora para nós aí, ele colocou várias profecias ali, várias declarações, percebe? E é exatamente isso, meu irmão, minha irmã, que estão aqui me escutando, estão aqui escutando cada um que está sendo falado, cada coisa que está sendo falada aqui, é essa ousadia que eu declaro também sobre as nossas vidas, percebe? Essa ousadia de chegar diante do lugar santíssimo e decretar, né, toda a consagração daquele local a Cristo Jesus. Né? Esse é o primeiro coisa, você limpar a casa. Né? O zelo da casa do meu Deus, né, me tomou conta, né? Não foi isso que Jesus falou? Quando lá ele derrubou todos os vendilhões do templo lá e tudo mais? O zelo da tua casa me consome. Então, eu declaro a mesma coisa sobre cada um de nós, tá? Uma coisa por dentro, de tal maneira que você veja claramente e declare a limpeza do seu íntimo, do seu coração, da sua mente, das coisas que você fala, das coisas que você pratica, né, em primeiro lugar, de uma maneira tal que todo o teu ser é consagrado ao Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o primeiro ponto. A segunda declaração, nós declaramos aí sobre os nossos filhos. Nossos filhos são libertados. Nossos filhos não fazem parte dessa situação de serem levados cativos ao altar que ainda está consagrado a Baal. Tá certo? Nós declaramos, nossos filhos são libertos disso. Os olhos deles veem da mesma maneira, da mesma intensidade, o que nós estamos vendo. Os corações deles se alinham com os nossos corações, porque nós decretamos que isso acontece dessa forma que o Espírito de Cristo Jesus em nós está nos levando a decretar. Tá? A perfeita libertação dos nossos filhos carnais. Tá certo? Decretamos também a libertação dos nossos amigos, dos nossos parentes, das pessoas que nós amamos. Decretamos que vocês são livres para andar na presença de Cristo Jesus. Vocês são livres para crer junto com a gente nesse exercício ministerial da honradez de Cristo sobre a face da terra. Tá? Decretamos que vocês funcionam, nós funcionamos e vocês também funcionam como luzeiros do mundo, como referência da luz de Cristo para o mundo. E as obras vão nos acompanhar, não as obras que nós intentamos fazer,
mas as obras que o Espírito nos leva a praticar, porque Ele está em nós, entendeu? Nós não sabemos nem orar, né? E por isso que Jesus falou, olha, eu vou mandar do meu Espírito para vocês, tá certo? Fica quietinho ali, eu vou morrer, vou ressuscitar, aí vocês ficam quietinhos aí durante alguns dias aí, que vai descer sobre vocês o poder do meu Espírito. E é isso que vai capacitar vocês a fazer, porque vocês são tudo um bando de cretino, vocês não resolvem nada, vocês não têm condição nenhuma, mas mesmo assim eu amo vocês, né? Foi esse o discurso que Cristo fez a nosso respeito também. Nós somos uma cambada de cretinos. O que é que nós podemos fazer por nós mesmos? Nada. Agora, pelo amor de Deus, não tente fazer com que eu negue o Cristo que habite em mim. Pode me xingar, pode me pisar, pode me chutar, pode fazer o que você quiser, tá certo? Você está chutando um cretino que nem eu mesmo. Mas não fala para mim, Ronaldo, você não tem Cristo. Ah, não fala isso não. Você vai ver o que é verbalização daquele que eu creio que está em mim. E não vai ter limites, entendeu? Porque eu tenho praticado. Eu gosto de uma contenda, eu gosto do negócio, entendeu? Pode falar mal de mim, mas não me obrigue a falar que eu tenho que negar o Cristo que habita em mim, não. Essa briga eu tomo, entendeu? E eu espero também que está, de alguma maneira, contagiando o coração de vocês, porque nós não somos anticristos. Eu sou anti-Ronaldo, isso eu sou, entendeu? Mas anticristo não, entendeu? Então, eu não confio em mim, mas eu confio em Cristo que habita em mim. Agora, se Cristo realmente habita em mim, as obras de Cristo têm que ser feitas, têm que ser manifestas. O mundo tem que reconhecer que Cristo habita em mim. Agora, isso é um trabalho individual? Não, isso já ficou para trás, meus irmãos. Esse trabalho eu já fiz anteriormente. Agora, estou aqui junto com vocês falando hoje. Cristo habita em seu corpo multimembrado. Hoje, a multiplicação da manifestação de Cristo acontece e não me obrigue a negar o Cristo que habita em seu corpo multimembrado. Essa contenda eu topo mais ainda, porque ela é mais intensa ainda. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo ou não? Amém. Então, já que é assim, tá? Eu declaro mais uma vez o exercício ministerial desse espírito de ousadia em você, minha irmã, em você, meu irmão. Você é ousado em declarar a natureza de Cristo sobre a face da terra. Você é ousado em ser a expressão exata do seu ser sobre a face da terra. Você já quebrou vários altares consagrados a Baal, entendeu? Então, é Ronaldo Baal agora, tá certo? Por quê? Porque pode me entregar para Baal que não vai pegar coisa nenhuma, entendeu? O negócio pode querer mudar meu nome que não tem problema nenhum, entendeu? Não vai chegar até mim. Por quê? Porque eu creio em quem habita em mim. Eu creio claramente, entendeu? Mesmo que o povo fale, o Ronaldo é não sei o quê, vamos entregar ele pro Timba-Timbó, porque ele não sei o quê. Gente, não vai pegar. Não vai pegar, entendeu? Eu desafio, entende? Eu desafio, logo de cara eu desafio, entendeu? Quem quiser jogar alguma praga em cima de mim, porque eu estou quebrando altares consagrados a Baal, a fornicação, a isso, aquilo outro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, a injustiças, a outra, percebe? Não interessa o que você vai declarar, entendeu? Agora, eu sei que no nosso meio vocês estão me entendendo, tá? Mas estou aqui verbalizando para que o mundo entenda, porque agora virou documento, não sei se vocês sabem. A nossa reunião virou documento, tá certo? E está sendo preparada para ser levada ao mundo. Então, o mundo vai escutar essa declaração que nós estamos fazendo aqui, tá? Se você crê, eu quero que você se comprometa agora junto comigo. Eu não estou sozinho nessa situação, não. Levanta a tua mão e fala, eu creio. Creio. Tá? Então, tá bom. Está todo mundo agora junto comigo culpado da mesma ousadia, que é derrubar os altares consagrados a Baal. Tá certo?
E não estamos falando mais dos altares nos nossos interiores. Não é disso que eu estou falando, meus irmãos. Se você ainda tiver, quebre, entendeu? Não tem problema nenhum, não. Não vai ser menor nem pior do que eu, não, porque o mesmo tranqueira que você é, eu também sou, entendeu? Agora, eu falei, não me obrigue a verbalizar, né, na tentativa de que eu negue Cristo. E eu não vou negar. Tá certo? Eu não vou negar. Então, vocês todos agora se comprometeram perante o mundo, porque é um documento agora que vai ser levado ao mundo, tá? De que nós somos, por acreditar em Cristo, somos a expressão exata do seu ser sobre a face da terra. Somos os luzeiros do mundo, referências de Cristo Jesus para o mundo. Somos os fornecedores dos mistérios de Cristo sobre a face da terra. Se tem mais gente, Paulo, amém que você falou isso. Tem mais gente. Tem outros grupos. Só que tem um detalhe. Eu vejo em cada um de vocês isso, provedores das necessidades do corpo, tá? E isso que é a nossa característica principal, entendeu? Então nós somos mais do que vencedores. Por quê? Por meio de Cristo que nos ama. Percebe? Então, pega qualquer frase, pega qualquer declaração que você quiser, ousadamente declare essa declaração. Passa a semana inteira declarando, né? Eu recebi aqui agora, falei, caramba, eu não vou nem falar nada, não. Eu mandei algumas declarações do Paulo, um tinino, eu mandei algumas outras declarações do Paulo lá, um coraçãozinho, eu mandei um tanto de coisa. Falei, vou ficar quietinho aqui, porque eu quero refletir mais sobre essa situação, entendeu? Paulo, nós somos um, entendeu? Sai, que aqui vocês têm um caboclo, né, no mínimo mais gordo que você, tá certo? Agora, eu creio também, entendeu? E junto com você eu declaro exatamente as declarações que eu fiz aqui agora, tá? Somos um, purê de batata, o fogo que aqueceu, né, o meu derriê, aqueceu o seu também. Nós fomos descascados, nós fomos colocados naquele amassador de batata e já não mais existe, né, aquela sensação de união, né, por estarmos pertencentes ao mesmo saco de batata. Existe agora a percepção clara de que nós somos um purê em Cristo Jesus. Nós estamos nele, ele está em nós, percebe? É nisso que nós colocamos a nossa crença. É nessa performance espiritual que nós estamos ligados. Estão me entendendo, meu irmão? Estão me entendendo, minha irmã? Então é isso. Tá? Abençoamos e declaramos. Somos mais do que vencedores por meio de Cristo que habita em nós e que nos ama. Amém. Amém. Mas isso é a clareza, a expressão exata de que a gente está bem de fôlego, os pulmões estão melhorando, estamos aprofundando mesmo, o mergulho está sendo bem profundo. É grandioso, Paulo, é grandioso. Me alegrou muito, eu fiquei vibrando, assim, vibrando. Comecei a enxergar coisas, assim, de possibilidades, que eu não percebi isso antes. Ele diz, não sou mais eu quem diz, é Cristo que vive em mim. Disse que não vai falar. Meu Deus, só muito importante. Ronaldo Baal, Ronaldo, ninguém muda nada. Quem ousa mudar, ninguém sabe mudar. Mas, você entende o que eu falei isso? Entendeu? Hã? Então tá bom. Sim. Então, agora eu posso retirar. Não é Ronaldo Baal, é Ronaldo Emmanuel. Eu mais conhecido como Emmanuel Ronaldo, né? Como é que é? Para mim é conhecido como Emmanuel Ronaldo. É isso aí. Amém. E eu recebo com muito amor, Paulo, essas declarações. Realmente é isso, tá? Nós temos que nos conhecer como ministros de Cristo. Amém.
Somos sacerdotes do Deus vivo. Sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Tendo como Cristo o sumo sacerdote da mesma ordem. Tá? Naquela passagem que fala lá que nós seremos feitos à imagem do seu filho, por favor, eu estou declarando. Na minha Bíblia, eu vou colocar agora uma tarja ali, preta, e em cima dessa tarja preta eu vou escrever com letras brancas. Estamos feitos à semelhança do seu filho. Nós estamos sendo feitos à semelhança do seu filho. Tá? Que infelicidade esse tradutor que traduziu isso. Pode mudar lá por minha conta, eu deixo, tá? Qualquer coisa vocês mandam para mim aqui que eu seguro a peteca. Entendeu? É para ser usado, né, Ronaldo? É semelhança de Cristo, né? Não é imagem mais não. Não é mais o saco de batata, é o purê de batata. Amém. E a batata imanuelizada.